Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de gramática começando. E hoje a gente vai lá para a página 185 e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre pronome e substantivo. Eu sei que eu já falei com vocês sobre o substantivo, mas a gente vai dar uma revisadinha aí rápida, tá? Mas eu quero dar uma focada na parte de pronome, tá bom? Então, vou pedir para vocês abrirem aí comigo na página 185. Lá na página 185, vocês têm um texto do Robin Hood, tá? Que eu vou ler rapidamente e aí depois eu vou começar a falar um pouquinho sobre os pronomes. Vocês vão ver que eu vou dividir essa parte de pronome aí em mais de uma aula, tá? Não se preocupem se eu não terminar hoje, né, essa parte de pronome, porque realmente eu vou dividir em mais partes, tá bom? Então, vamos lá? Pronome substantivo, Robin Hood, o príncipe dos ladrões. Lembrando, página 185. Muitos filmes, baladas populares, romances ou novelas chamam nossa atenção, quer por suas aventuras incríveis, quer por recordarem as proezas dos seus heróis. Quem não conhece Marian, a nobre rebelde que conquistou o coração de um herói lendário chamado Robin Hood? Quem não conhece seus pequenos companheiros, João Pequeno e Frei Tuck? Robin é um dos mais populares heróis que a Inglaterra nos legou. Ele viveu no século XII, época em que as terras pertenciam aos senhores feudais, que tinham os camponeses como servos. Muitas vezes, os nobres eram tirânicos e maltratavam a população camponesa, inclusive cobrando altos impostos. Robin Hood foi também um nobre, mas teve suas terras usurpadas pelo xerife Nottingham. Por isso, se refugiou na floresta de Sherwood, acompanhado por um bando de camponeses valentes que lutava para impor justiça. Eles roubavam dos nobres ricos para dar aos pobres famintos e desamparados. Alegre e cortês, o bando respeitava os humildes, as mulheres e as crianças. Se Robin Hood existiu ou não, é impossível comprovar, mas até hoje essa figura gentil e forte está viva na imaginação dos povos. Então aí embaixo a gente tem também o trailer do filme Robin Hood, tá? Quem se interessou, quiser dar uma olhada, tá? Fica à vontade de clicar no link que eu deixei, o link do trailer do filme aí na aula de vocês, tá bom? E aí, virando a página, né, a gente vai aí para essa página 186. Então, a gente tem o seguinte: pronome é a palavra que representa ou faz referências a nomes que já apareceram ou estão por aparecer em um texto. Estude os exemplos. Muitos filmes chamam nossa atenção. Dizer nossa é equivalente a dizer a atenção dos espectadores, inclusive a minha. Quer por suas ações, quer pela proeza de seus heróis. Suas ações equivalem a ações dos filmes. Seus heróis são os heróis deles, dos filmes. Os termos seu, sua e dele são pronomes possessivos, porque indicam posse. Vou parar por aí, porque antes eu queria falar um pouquinho com vocês, que vocês já viram pronome, né? Vocês já estudaram pronome nos seus anos anteriores. Então, o que a gente vai fazer aí, basicamente, é uma grande revisão. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, e eu gostaria de frisar, né, de ratificar, de destacar aí para vocês, é a diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo. Então, vocês vão perceber que existem dois tipos básicos de pronomes. Os pronomes que eles substituem um nome, ou seja, que substituem um substantivo, e a gente tem os pronomes que eles acompanham o substantivo. Quando eu tenho aí suas ações, né? Quando eu tenho nossa atenção, eles não estão substituindo uma palavra, eles estão acompanhando. Agora, quando eu tenho, por exemplo, a frase Aline é professora e eu troco a Aline por ela é professora, esse pronome ele está substituindo o substantivo. Então, existe o pronome substantivo, aquele que substitui, e existe o pronome adjetivo, aquele que acompanha. Se a gente para pensar nos nomes, né, fica claro, né? Substantivo substitui, pronome adjetivo acompanha, tá bom?
Primeira coisa que eu gostaria de frisar aí. Então, se eu perguntar lá, por exemplo, o pronome ele é substantivo ou é adjetivo? Ele é substantivo, ele substitui. E o pronome nossa, ou minha, ou o pronome sua, eles são adjetivos, porque eles acompanham, tá bom? Vamos lá, continuando o texto. Outros pronomes indicam as pessoas do discurso, isto é, quem fala, eu e nós, a quem se dirige, tu, vós, vossa excelência, você, etc., e de quem ou do que se fala, ele, elas e etc. Estes são denominados pronomes pessoais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí rapidamente sobre os pronomes pessoais. A gente tem dois tipos de pronome pessoal. Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, nós, já errei. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? A gente tem esses 6 pronomes, né? No ele, entre o ela também, e no eles, entre o elas também, tá? Mas basicamente são flexões de gênero. Então, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Lembrando que a primeira pessoa refere-se a quem está falando. A segunda pessoa, a quem está ouvindo ou com quem eu estou falando. E a terceira pessoa, de quem ou do que eu estou falando, tá bom? Primeira pessoa, de novo, de quem está falando. Segunda pessoa, com quem eu estou falando. E terceira pessoa, de quem ou do que eu estou falando. E a gente tem os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? O me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, as, lhes, tá? E aí, na nossa aula de hoje, eu gostaria de explicar o porquê que a gente usa, em alguns casos, o pronome pessoal do caso reto e, em outras, o pronome pessoal do caso oblíquo. Eu vou utilizar o pronome pessoal do caso reto quando o meu pronome estiver praticando ou recebendo a ação do verbo. Então, por exemplo, eu tenho aí comprou. Eu não vou falar que o comprou, a comprou, porque quem está praticando a ação do verbo é o ele ou ela. Então, ela comprou, ele comprou, tá? Agora, comprou para ela. Então, comprou-lhe. Comprou a bolsa. Eu posso trocar esse comprou a bolsa por comprou-a. Porque não é a bolsa que está praticando essa ação, né? Nesse verbo comprou. E também nesse caso, como que eu vou colocar? Não é a bolsa o mais importante aí, né? É o ele ou ela, é o que se refere, tem essa ligação direta aí ao verbo, tá bom? Então, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, os, as, lhe e lhes, tá bom? Depois a gente tem o seguinte aí, há também os pronomes indefinidos. Muitos filmes, quem não conhece. Então, eu vou deixar de pesquisa aí para vocês, tá? Que vocês pesquisem quais são os pronomes indefinidos. Por que são pronomes indefinidos? Porque eles não têm uma definição exata de quem, eles não têm uma definição exata de quantidade. Então, quando eu falo muitos, eu não sei se são muitos 10, eu não sei se são muitos 100, eu não sei se são muitos 1000. Então, eu vou deixar aí de pesquisa, hoje, atividade do dia, que vocês coloquem aí no caderno de vocês a tabela dos pronomes indefinidos. Pode copiar da internet, pode copiar de uma apostila, de um livro, ou vocês podem também imprimir e colar no caderno. Tá bom, gente? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.